Nós vamos olhar a palavra de Deus hoje, debaixo da temática da semana, nesse ano que vamos e estamos já falando sobre os valores da fé cristã, e como foi providencial, há 1 ano e meio atrás mais ou menos, Deus ter me dado esse start de montar, planejar esse ano, voltado para a defesa dos valores, valores que estão sendo tão atacados em todo o contexto, né? Todo o contexto secular, com muitas coisas terríveis que eu não quero nem mencionar aqui, que estão acontecendo, principalmente na tentativa maligna de assediar nossas crianças, as crianças do Brasil, do mundo, com ideias completamente contrárias aos valores de Deus. E cada vez se faz mais necessário que os pais cristãos, aqueles que são cristãos efetivamente, tenham uma postura séria, uma postura firme. Primeiro no testemunho pessoal da família, do casamento, e depois em palavras e atitudes com seus filhos, para não deixar que o diabo os leve de roldão e engane a vida deles, porque as crianças são um campo fértil, eles estão abertos, eles estão recebendo o que é passado para eles, e eles têm boa fé, eles acreditam no que é entregue para eles. E muitos pais, infelizmente, não digo no nosso meio, mas de forma geral, muitos pais não se atinam nisso e acham que deixar filho na escola, quanto mais tempo melhor e tal, e não sabem o que está acontecendo lá. E eu não quero generalizar, mas está havendo uma situação muito terrível por aí, e uma ideologia maligna, não só de gênero não, dentre elas a de gênero, mas outras ideologias têm assaltado nossas crianças e, consequentemente, nossa família. Então, nesse ano nós estamos falando sobre isso, construção de valores, resgate de valores, e na campanha eu tenho dito que manter valores é uma grande missão, uma missão muito difícil. Manter os valores, permanecer firme. Você vê de todo lado a malandragem se estabelecendo e você permanecer íntegro. Você vê de todo lado a sem-vergonhice se estabelecendo e você se manter santo. É difícil você viver falando a verdade num contexto de mentiras ao redor. As pessoas vão fazer um negócio e está cheio de gente mentirosa, e o cristão precisa manter o valor da verdade naquele negócio, a peso até de ter prejuízo. É muito difícil, mas não é impossível, é necessário e é valioso e é recompensador, com a recompensa que vem de Deus para aqueles que mantêm valores. Mas antes de manter, precisa adquirir e depois preservar esses valores. E nós vamos falar hoje sobre o parâmetro para a construção de valores, que é a semelhança com Deus. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é a partir dali, da restauração dessa imagem e semelhança de Deus na pessoa, que ela tem condições de construir valores na sua vida. Eu tenho visto, vocês também, muitas pessoas se esforçando para construir valores, se esforçando muito. E tem gente que até fica assim, perturbada com essa situação, incomodada, lutando. Você olha na fisionomia de certas pessoas, elas estão abatidas numa luta para construir valores, quando na verdade a nossa luta é para parecer com Jesus Cristo, é para se assemelhar a Deus, é para voltar à imagem e semelhança de Deus, que foi perdida com a queda de Adão e Eva, com o pecado que entrou no mundo. Quando nós voltamos a ter a imagem e semelhança de Deus, construir valores é uma tarefa que se torna fácil, manter os valores se torna tranquilo, não é nada pesado, não é nada difícil. Agora, pessoas deformadas, que não parecem com Deus, que têm uma vida completamente deformada dos padrões divinos, tentar fazer valores na sua vida é um esforço humano e uma tarefa muito difícil e até impossível de ser concretizada. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a primeira parte e o comecinho da segunda parte do versículo diz: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E eu parei aqui na leitura, eu parei aqui para marcar esse tenha ele domínio. Então, quando o Senhor diz, vamos fazer, conforme nosso pastor Vanderlei ontem nos ensinou, que Elohim está aí, ou seja, as 3 pessoas da Trindade, dizendo, vamos fazer,
Elohim está presente. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. A característica imediata disso é domínio. É a primeira característica que se apresenta. Poderia estar aqui, tenha ele santidade. Não seria em verdade. Deus é santo. Quando se fala em imagem e semelhança de Deus, estamos avocando santidade. Poderia estar aqui, tenha ele integridade. Deus é íntegro, não estaria errado. E aí por diante. Mas o que vem é, tenha ele domínio. Façamos, Elohim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Não preciso enfatizar para vocês que essa imagem não é física. Deus é espírito, João 4:24, Deus é espírito, então não é uma imagem física. Vamos ver qual é essa imagem e semelhança. Já percebemos nessa introdução que a imagem e semelhança começa por uma questão de dominar. Nós fomos chamados para dominar. Fala para o seu irmão, eu preciso dominar. Dominar é a característica primeira de estar debaixo da imagem e da semelhança de Deus, de estar conformado a Cristo, conforme Romanos 8:29, nós somos predestinados para sermos conforme a Cristo, conforme o evangelista João escreve na sua carta, para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio ao mundo. Então, para que isso aconteça, isso se configura quando nós temos domínio. Dominar, nós somos criados para dominar. Isaías, capítulo 9, versículo 5 diz assim: as autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Então perceba que aquelas pessoas de expressão, aquelas pessoas de destaque, e Deus te chamou para você ser uma pessoa de destaque. Você não é estrela, mas você tem o brilho do sol da justiça na sua vida para destacar. Por isso que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. É para destacar. Fala para o seu irmão, você tem que aparecer, irmão. Você tem que aparecer mais. Você está muito desaparecido, irmão. Tem que aparecer, e não vai aparecer pelo decote, não vai aparecer pelo brinco, pela tatuagem que faz, pelo corpo saradão, não vai aparecer pela fisionomia bonita, pelo corte do cabelo, vai aparecer porque o sol da justiça vai brilhar na tua vida, e é isso que precisa fazer você aparecer e se destacar na sociedade e no mundo. Agora, se você quer ser cauda, é só você ficar nas heresias, é só você abandonar a palavra de Deus. Os falsos profetas, os profetas que ensinam mentiras são cauda. Todo aquele, não pense que para ser um falso profeta tem que ter uma carteirinha de falso profeta. Basta não seguir a palavra de Deus e falar alguma coisa da Bíblia, é um falso profeta. Basta ensinar errado, interpretar errado, falar errado ou viver errado em relação às Escrituras, é um falso profeta. Não precisa dizer eis aqui, diz o Senhor, e falar uma besteira. O crente que abre a boca e fala abobrinha é um falso profeta. A sua boca é para ser uma espada de dois gumes, que toca nas pessoas pela palavra de Deus. A tua boca precisa ter sal nela, precisa ter luz nela, precisa ter água doce nela, precisa purificar o ambiente onde você está. Quem abre a boca e fala besteira já é um falso profeta. Por quê? Porque nós somos chamados, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para sermos sacerdotes reais, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que tem que estar na nossa boca. Se tem outra coisa na nossa boca, maledicência, pessimismo, negativismo, engano, mentira, já é falso profeta. Só os profetas são cauda. Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para aqui, ser autoridade e pessoa de destaque. É isso, ser autoridade, ou seja, ter domínio.
Voltando para Gênesis capítulo 1, o versículo 26 diz que é para dominar sobre os seres vivos. O versículo 29 diz que é para dominar sobre a vegetação. O capítulo 3, versículo 16 é super inspirado, diz que é para dominar sobre a mulher. A pausa é proposital. E eu não vou olhar para o lado, só para frente. Tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Depois do dilúvio, quando a arca baixa no Monte Ararat, Deus vai falar com o homem pela primeira vez. Tinha acabado tudo, sobrou Adão, sua família. Desce da arca, Deus não falou nada, vai falar a primeira vez com eles. Capítulo 9, a primeira coisa que Deus fala é o que está em Gênesis capítulo 1. Ou seja, o dilúvio não acabou com isso. Não tirou de nós a obrigação, a responsabilidade de dominar. E Deus volta a falar, para ele ser fecundo, para ele dominar. É assim que Deus trata, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem domínio. Ele tem um domínio absoluto. Ele tem um domínio sobre tudo, sobre todos. Ele domina o tempo, ele domina a temperatura, ele domina o clima. Nós não dominamos tudo, nós temos um domínio relativo. Nós não decidimos se vai chover ou fazer sol. Nós não decidimos se o vento sopra ou não. Nós não decidimos as épocas, os tempos. Deus tem um domínio absoluto, que é a soberania. Mas nós temos parte desse domínio. Deus reparte conosco o seu domínio e nos dá um domínio parcial sobre coisas. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver sobre isso. Dominar, na verdade, é a nossa grande missão de vida. É a nossa grande missão de vida dominar. É a partir daí que todas as outras coisas na nossa vida têm sentido. Nós temos muitas comissões na nossa vida, mas as comissões dependem da missão. Quando estamos na missão de dominar, então a comissão de trabalhar e ser próspero, ela se cumpre. A comissão de fazer parte de uma família e tornar essa família abençoada e feliz, ela se cumpre. A comissão de servir no reino de Deus, no ministério, também se cumpre com facilidade. Agora, quando não se tem a missão de dominar, as comissões viram um peso, um fardo, uma dificuldade e geram frustração. Porque não está cumprindo a missão de dominar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para dominar. Quem não é bem sucedido na missão não cumpre bem as suas comissões na vida. Agora é preciso saber o que dominar. Aí começa o que eu quero falar para vocês efetivamente. Deus indicou ao homem que ele deveria exercer domínio sobre tudo que havia sido criado. Vamos entender o que é domínio. 2 dicionários me dão subsídio para isso. O Pribéria, exercer autoridade, ter influência sobre. O dicionário informal, conquistar e manter sob controle. Então é ter uma autoridade sobre, exercer uma influência sobre, conquistar algo, manter controle sobre. Então é estar por cima, é estar controlando. Isso é ter domínio, é não deixar fugir. Tem gente que não tem domínio. Tem gente que se você entregar para ele 2 tartarugas, uma foge e a outra engravida. Não consegue dominar, não consegue controlar, não consegue ter debaixo das asas, não consegue exercer autoridade. É necessário dominar para voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Então é preciso saber o que significa dominar. Dominar significa isso. Mas também precisamos saber o que significa, o que é dominar. Ou o que devemos dominar, melhor dizendo. O que agora começa, porque o que nós devemos dominar? Tem gente tentando dominar gente, tem gente tentando dominar coisas. Mas o que é que nós temos que dominar? Onde está o princípio do domínio? Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Diz assim: quem não tem domínio próprio, fala próprio, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros.
Vamos entender o contexto da época. As cidades, a proteção das cidades eram as muralhas. Já tive a oportunidade de ir em alguns lugares onde ainda existem muralhas em torno da cidade. Então essas muralhas é que garantiam a proteção da cidade. E quem não tem domínio próprio é uma cidade invadida. É uma cidade que é dominada. É uma cidade que se torna presa fácil. As cidades que não tinham uma boa muralha, lembram da história da muralha de Jericó? Eram duas muralhas, na verdade, de Jericó. Uma delas com 3 metros de largura, com acho que 7, 8 metros de altura. Então, perceba como a cidade era fortificada, e aí está o milagre de Deus. As cidades, quanto melhor a muralha, mais ela era protegida, ela não era dominada, e ela tinha domínio sobre si, ela tinha controle sobre si. E o texto nos indica que essa pessoa que não tem domínio próprio é uma cidade sem muros, ou seja, passa vergonha, é saqueada, é insegura, e é assim que fica a pessoa que não tem domínio próprio. Ela passa a ser uma vergonha, ela passa a ser uma pessoa com vergonha na sua vida, ela passa a ser uma pessoa saqueada, ela passa a ser uma pessoa sem segurança, desprotegida. É por isso que o Satanás, que os demônios têm dominado muitas pessoas, porque elas não têm muros. Elas não têm muros que as protejam. Elas não deixam cumprir na vida dela o que o profeta Zacarias falou. Deus diz através de Zacarias: eu farei uma muralha de fogo ao redor de vocês, mas Israel não deixou. E quantos não estão deixando Deus fazer essa muralha ao redor deles? Não tem valores. E eles não permitem que Deus faça isso na vida deles. Então eles são saqueados. Eles são saqueados por demônios. O Zé Pilintra, um demônio da macumba, da feitiçaria, que representa a malandragem. Tem gente que é tomado de malandragem. Tem gente que é muito esperta, é espertalhão, quer levar vantagem. É aquele pilantra. É aquele tipo de gente que acha que dá nó em todo mundo. É aquele tipo de gente que acha que engana todo mundo. Engana a mulher, engana o marido, engana o pastor, engana a filha, engana o pai, engana o colega de trabalho, engana o sócio. São pessoas tomadas. Cidades saqueadas pelo Zé Pilintra, que entrou na vida deles e dominou a vida deles. O tranca-rua é o da confusão, é o demônio da confusão, que entra na vida da pessoa para gerar confusão. A pessoa é confusa, a cabeça dela é confusa, as coisas que ela faz é confusa, fica tudo em um caos. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem muralha, é uma pessoa que não tem domínio próprio, que não se controla, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Então o tranca-rua entra na vida dessa pessoa, faz a maior bagunça. Um dos demônios de maior evidência é a pombagira. A pombagira é o demônio da imoralidade, da indecência, do adultério, da prostituição, da promiscuição, da impureza no namoro. É o demônio que leva as pessoas a desonrarem o corpo delas, que é templo do Espírito Santo. Esse demônio, a pombagira, também invade essas pessoas que não têm domínio próprio, que perderam a imagem e semelhança de Deus. Somente pessoas que dominam a si mesmas são bem-sucedidas, e aí se tornam aptas a dominar. Mas o que elas têm que dominar em si mesmas? Vamos ver o que temos que dominar em nós mesmos. Primeiro, nós temos que dominar nossos apetites. Deixa eu tomar água de coco. Estamos em consagração, mas quando eu prego e dirijo o culto, eu não jejuo. Isso é um hábito que eu tenho. Eu já entendi que eu não fico legal. Então, quando eu estou pregando, eu não estou jejuando, normalmente. Dominar seus apetites. Gênesis 2,17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a primeira referência bíblica sobre domínio próprio. E a referência é essa: não coma. Já viram como é difícil fazer jejum? Está vendo como tem gente que não consegue fazer jejum? Não tem domínio sobre seus apetites. E não estou agora querendo falar só do jejum da comida ou da bebida. Eu estou dizendo da abstinência do pecado, da abstinência de comportamentos errados, da abstinência de mentira, da abstinência de assistir certas coisas na televisão, de assistir certos filmes, de ver certas coisas. Pessoas que não têm domínio porque o apetite delas é grande.
Elas não têm controle sobre seus apetites. Elas sabem que não devem, elas sabem que não podem, mas elas não têm controles. É uma cidade sem muro. Passa vergonha, vira cauda, porque não tem controle sobre os seus apetites. Apetite sexual, apetite alimentar, apetite comportamental. Tem gente preguiçosa, tem gente gananciosa. São pessoas que não têm controle sobre os seus apetites, não sabem controlar seus impulsos, perderam o controle, não vivem com a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Segunda coisa que nós devemos dominar em nós é a nossa natureza. É dominar a nossa natureza. Quando Deus diz, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, versículo 26. No versículo 27, vem a declaração, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele está querendo que esse homem reflita na terra a natureza dele. E para nós refletirmos a natureza de Deus, nós temos que dominar a nossa natureza. A nossa natureza desde o Éden é caída. A natureza do homem e da mulher é uma natureza pecaminosa. Nós somos tendenciosos ao pecado. O pecado pode não estar vivendo em nós, pode não estar reinando em nós, mas ele permanece na nossa carne. Ele permanece um pouquinho de falta de vigilância, ele se manifesta. A Bíblia não diz que ele morreu, diz que ele está sufocado. Nós temos que viver com os pés em cima do pescoço do desejo da nossa carne. Senão nós não vamos resistir, nós vamos ceder. É a natureza pecaminosa. Você se controla um tempão de fazer algo errado, mas um minuto que você não se controla, você faz o que não deve. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. E quando Deus diz, vamos fazer a nossa imagem, Ele está dizendo, vamos fazer agora com que toda a criação veja-nos no homem. Que todos os animais, que tudo que existe na terra, olhe para o homem e para a mulher e nos veja nele. Então nós somos chamados para refletir a natureza de Deus. Perceba, no capítulo 1, versículo 11... Deus fez a vegetação e logo em seguida diz, e que ela cresça de acordo com a sua espécie. No capítulo 1, versículo 21, ele fez os animais aquáticos e disse a mesma coisa, fez as aves e disse a mesma coisa, que se multipliquem conforme a sua espécie. Depois ele fez os animais selvagens, versículo 25, ele fez os animais domésticos, ele fez os outros seres vivos, insetos e tudo mais. E aqui também ele diz que tudo se multiplique conforme a sua espécie. Mas quando ele faz o homem, ele não diz que se multiplique conforme a sua espécie. Ele diz, nós vamos fazê-lo conforme a nossa imagem e semelhança. Então ele fala, se multiplique a imagem que eu coloco em vocês, multiplique ela na terra. E aí vem a responsabilidade sobre descendência, vem a responsabilidade sobre discipulado na igreja, para multiplicar a descendência de Deus na terra, a imagem e semelhança de Deus na terra. Nós precisamos dominar nossa natureza carnal. Só assim é que nós vamos conseguir cumprir a essência da nossa vida. Toda a criação apenas se multiplica conforme a sua espécie, mas nós devemos expressar a natureza divina por meio dos valores. Nós temos que expressar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a santidade, a fidelidade. É assim que nós vamos disseminar, espalhar a semelhança de Deus na terra. Para isso precisamos dominar a nossa natureza. Terceira coisa que devemos dominar. Você está pensando que eu vou falar de dominar dinheiro, dominar pessoas, dominar os problemas? Não. Você tem que dominar você. Todas as outras coisas ficam fichinhas e fáceis de serem resolvidas quando se domina. Terceira coisa a dominar. Dominar suas motivações para dominar. Motivação é uma mola propulsora da nossa vida.
é uma fonte de energia, é o combustível que nos movimenta. E nós temos que dominar nossas motivações para dominar. Ou seja, por que nós dominamos? O que nos motiva a dominarmos-nos? O que nos motiva a dominarmos? Por que dominamos os nossos apetites? Por que dominamos a nossa natureza? Porque se nós dominarmos nossos apetites, dominarmos a nossa natureza para sermos vistos pelos homens, se dominarmos nossos apetites, dominarmos as nossas naturezas para termos projeção no meio da igreja, se dominarmos a nossa natureza e o nosso apetite para de alguma forma ter alguma recompensa humana, então nós não estamos dominando a nossa motivação para dominar. Nós precisamos dominar a nossa motivação para dominar. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha a motivação que devemos ter para dominar. Nós devemos nos dominar para poder cuidar e para poder cultivar. Vamos ver o que significa isso. Cuidar. Cuidar é promover tudo o que é necessário para a existência plena daquilo que é dominado. Por exemplo, nós precisamos de proteção, de segurança, de estabilidade, de provisão. O diabo entrou no Éden para quê? Para tirar o domínio. Para o homem relaxar. Para o homem deixar de cuidar do que ele tinha que cuidar. Foi para isso que o diabo entrou no Éden. Quando o diabo encontra uma cidade sem muro, ele entra para que essa pessoa relaxe, para que essa pessoa deixe de cuidar do que ela tem que cuidar. E é assim que acontece. Uma pessoa que perde o domínio, ela deixa de cuidar das suas responsabilidades, das pessoas que lhe foram dadas, das tarefas, na igreja, dos ministérios, na sua família, da sua posição, no seu trabalho, daquilo que lhe compete fazer. Ela perde o controle daquilo, ela perde o domínio daquilo. Por quê? Porque ela não está mais cuidando. Deus entrega para cuidar. Deus entrega para cultivar. Cultivar o que é? É gerar vida, saúde, bem-estar, desenvolvimento. Então qual é a nossa motivação para dominar? É cuidar e cultivar. Nós temos que dominar a nós mesmos, dominar nossos apetites, dominar nossa natureza, dominar a nossa motivação. Como é que nós dominamos? Quando nós nos colocamos a cuidar, quando nós nos colocamos a cultivar, a gerar vida, quando as nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes estão ocupadas em produzir vida, então nós estamos cultivando. Quando geramos morte, destruição, quando queremos o mal. Irmãos, entendam, nós não fomos criados para o mal, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para o bem. Certa vez, Jesus estava lá com os seus discípulos, e alguém fez alguma coisa errada, e os discípulos falaram: quer que a gente ore, Senhor, e mande descer fogo do céu sobre eles? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem qual espírito vocês pertencem. Nós não somos do espírito de morte e destruição sobre ninguém, nem sobre aqueles que fazem coisas erradas. É isso que Jesus estava dizendo aos seus apóstolos. Vocês precisam saber qual é o espírito que está em vocês. O espírito que está em vocês não é para mandar descer fogo do céu para queimar e destruir. Nós somos gerados para gerar, para produzir vida. Aleluia, irmãos, para produzir vida. Você foi chamado para produzir vida, para gerar vida e não morte. O diabo veio para matar, o ladrão veio para matar. Você não veio para matar, você veio para cumprir a semelhança de Deus na terra. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então você está aqui para dar vida e vida com abundância. Vida a gente não dá onde tem vida, a gente dá vida onde tem vale de ossos secos, onde tem morte. É lá que a gente dá vida. É quem não presta que precisa dar vida para Ele. Isso. Dominar suas motivações para dominar. Quarto,
coisa em nós que nós devemos dominar. Nós devemos dominar os nossos propósitos nos relacionamentos. Nós todos temos relacionamentos com pessoas. Estamos vindo de uma semana que ficamos a semana inteira meditando, pensando, pregando sobre viver a vida em grupo pequeno, viver em relacionamento, viver a vida de comunidade assim. Nós somos criados para isso, mas quais são os nossos propósitos nos relacionamentos? A palavra de Deus é muito clara na criação sobre os propósitos. Primeiro eu quero dizer que nós nos relacionamos com coisas e com pessoas, então nós temos que ver os propósitos tanto com coisas como com pessoas. Gênesis 2, partes do versículo 19 e 20 dizem assim: depois que formou da terra todos os animais, trouxe ao homem para ver como este os chamaria. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos. Eu posso ler aqui, substituir a palavra nome por identidade, sem errar e sem mudar o sentido. Porque o nome representa a identidade. Não é assim mesmo? Quando você ouve o nome de uma pessoa, fulano de tal, você logo lembra, gente boa, bacana, ou então safado, sem vergonha, malandro. Porque o nome é a identidade. Então por trás de um nome vem a identidade, na frente de um nome vem a identidade. O nome designa. Então quando Deus chama o homem e fala para ele, dê nome aos animais, na verdade tem uma mensagem para o homem. Você precisa gerar identidade nas pessoas. Em tudo que está nas tuas mãos, em tudo que pertence a você, precisa gerar identidade nessa pessoa, ou nessa coisa. Até as coisas têm identidade. Coisa boa, coisa ruim, coisa que presta, coisa que não presta. É gerar identidade. Dar nome significa isso. Nós somos conhecidos pelo nome. O bom nome precede as riquezas, vem na frente das riquezas. O bom nome abre porta. O mau nome não. Então nós precisamos gerar identidade nos relacionamentos. As pessoas com quem nos relacionamos, devemos gerar identidade nelas, dar nome para elas, produzir nelas. Quando dominamos num ambiente, nós precisamos dos relacionamentos e servir gerando identidade. Damos identidade ao que nós temos. Quando fala em dinheiro e pensa em você, o que as pessoas pensam? Generosidade ou avareza? Nós damos nome ao dinheiro na nossa vida. Nós damos identidade ao dinheiro na nossa vida. A sua esposa, como que ela é? Linda, bonita, feliz, alegre ou frustrada, amarga, doente, decepcionada, abatida? Qual a identidade você está gerando na sua esposa? E no marido? O que você está gerando no teu marido? Homem realizado, feliz, que levanta todo dia da cama dizendo, eu sou o cara. O que você está gerando de identidade nos seus filhos? Você nunca vai aprender, sua peste. Qual a identidade que você está gerando? O que você está produzindo? Um filho, uma filha autoconfiante, que vai crescer confiando, que vai crescer acreditando, ou que vai crescer amargurado, frustrado, abatido, com medo? O que você está gerando? Qual é a identidade que está gerando nos filhos? Tudo. A gente está gerando identidade. O ministério que você exerce na igreja, qual é a identidade que você está gerando? Aquele ministério lá é meia boca na igreja, aquele ministério lá não funciona, aquele ministério faz as coisas erradas, ou aquele ministério, ó, supimpa, aquele ministério, puxa, é produtivo, aquele ministério é todo capacitado, é gente que sabe fazer, é gente... Qual a identidade que está gerando no seu ministério? Lá na vida profissional, qual a identidade que você está gerando como vendedor, como médico, como advogado, como funileiro? Qual é a identidade que você está gerando? Eu vou levar o carro naquela oficina para consertar. Não faz isso não, aquele mecânico lá, rapaz, ele não sabe nada, ele põe areia no lugar de óleo no motor, ele não sabe fazer as coisas. Qual a identidade que você está gerando? Eu vou comer uma pipoca daquele carrinho de pipoca. Não vai não, vai no outro, que aquele ali, pipoca é murcha, pipoca é... Qual a identidade que você está gerando nas coisas que vêm para a tua mão? Porque depois de você dominar,
você vai passar a ser cabeça, vai passar a ter autoridade sobre coisas, sobre pessoas. Para quê? Para dar identidade, para produzir identidade. Qual a identidade que nós estamos gerando? A obra mais importante da criação divina foi o homem. Isso é repetitivo falar, mas é verdade. E para o homem foi dada uma posição de domínio sobre todas as coisas criadas. Mas a base para tudo é dominar a si mesmo. Quem não domina a si mesmo, perdeu. 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 Pessoas que dominam outros ou coisas, mas não dominam a si mesmos, se tornam tiranos, destrutivos, monstros. Monstros. Porque não dominam a si mesmos. Existem pais monstros, maridos monstros, mulheres monstras, pastores monstros, ovelhas monstras. Pessoas que não dominam a si mesmo. Aonde eles estão, eles se tornam pessoas más. Quero convidá-los a ficarem em pé. Resumo. Põe na tela para mim o final. Dominar coisas e pessoas é cuidar e cultivar essas coisas e pessoas. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O diabo entra no jardim, questiona a imagem de Deus, põe em dúvida o caráter de Deus. Deus falou para fazer, mas se você fizer, acontece aquilo, se não fizer é melhor. O homem dá ouvidos ao diabo, e tudo nasce nisso, de dar ouvidos ao diabo. Sempre quando a pessoa dá ouvido ao diabo, ela perde a sua imagem e semelhança de Deus. E o diabo fala mais do que a gente imagina. Há 3 tipos de pensamentos que rodam a nossa mente: o nosso, o de Deus e o de Satanás. E ninguém está isento desses 3 tipos de pensamento. O que precisamos é saber discernir qual é qual. E a maioria das pessoas fica agindo movida pela voz de Satanás e dizendo, Deus mandou, ou eu acho. E não é nem ele nem Deus, é o diabo que está falando aquilo na mente da pessoa. Mas ela está lá. Se ela é religiosa, ela está dizendo, Deus disse. Se ela não é religiosa, ela está falando, eu penso. E é o diabo. Porque o diabo vem disfarçado. Ele vem disfarçado de voz de Deus. Ele vem disfarçado de voz humana. O diabo vem disfarçado. Ele procura enganar com esse disfarce que ele usa. E o diabo veio e enganou Adão e Eva. E eles perderam o domínio. Quando eles perderam o domínio, eles foram tomados de vergonha, de medo, de fuga, porque não tinham mais domínio. Deixaram de cultivar. Aí Deus fala, vamos tirar eles do jardim. Eu pus eles no jardim para cuidar, para cultivar. Eles não prestam para mais nada, viraram um sal que não tem sabor. Então para que eles vão ficar no jardim? O que eles vão ficar fazendo no jardim? Só está no jardim para cuidar e cultivar. Você quer viver no reino de Deus? Quer viver na presença, no jardim de Deus? Você está lá para cuidar e para cultivar. Dominar é cuidar e cultivar. Dominar é dar nome às coisas e às pessoas. É dar identidade, é produzir identidade. Dominar a si mesmo é refletir a natureza de Deus em obras e comportamentos. É controlar seus apetites e vontades. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.